Boa tarde a todos. Dizer que é uma honra ter sido convidado para falar desse tema. Eu diria que é um dos temas talvez mais importantes na questão do desenvolvimento dos planos de defesa. E a gente vai chegar na explicação do porquê disso. Parabenizar, Casari aí pela organização do evento, todos os companheiros do Alfa Bravo, principalmente pelo convite de participar desse grupo tão seleto. Hoje eu sou o recruta do Alfa Bravo, né? Fui o último aí a ser convidado a fazer parte desse grupo e está me trazendo uma experiência sem tamanho, principalmente nessa situação que a gente vive hoje no Brasil, de um crime exclusivamente brasileiro e que nós temos que tratar. A gente não tem como fugir disso, né? E eu diria, pessoal, que a ferramenta principal, realmente, por isso que eu coloquei ferramenta para o combate disso, é o atirador designado. E a gente coloca essa imagem aqui, não é porque o atirador designado é um caveira, tem curso de operações especiais, nada disso. É porque se existe uma coisa que mete medo nesse tipo de ladrão, é essa figura aqui. É o atirador designado. Esse cara não sabe de onde vem o tiro, ele não sabe o que está acontecendo. E se a gente pensa em fazer um plano de defesa para quebrar o planejamento do marginal, nada melhor do que a utilização disso. Eu queria só explicar inicialmente, utilizando o final da fala do Coronel Racorte, que realmente essa questão de coordenação nesses eventos é uma das coisas mais importantes que existem. O Comando de Missões Especiais, ele já tem uma previsão legal para existir aqui no Paraná há 2 anos. E ele não entrou em vigor, não entrou em funcionamento por questões meramente políticas. Já era a vontade do nosso comandante-geral atual que isso aí já estivesse em funcionamento há muito tempo. Esse comando, ele agrupa todas as unidades táticas da Polícia Militar do Paraná. BOP, BP Choque, BP Rony, Batalhão Aéreo e o Batalhão de Fronteira. Então, esse comando intermediário, ele foi criado a nível estadual, ele não tem região, não tem área de atuação, ele atua no estado todo, e ele deve, então, em situações de domínio de cidade, novo cangaço, ele deve se deslocar com o seu staff inteiro até o local onde eclodiu uma situação como essa e assumir, então, o posto de comando, desonerando dessa forma o batalhão de área. Então, é justamente para essa finalidade que foi criado, e hoje eu sou aqui o 02, chefe de Estado-Maior desse comando, o Coronel Semer, que está presente aqui, é o 01, E a gente está começando a montar e estruturar esse comando agora para poder, então, dar apoio a toda a nossa tropa. Bom, em relação aqui ao assunto, nós vamos iniciar aqui com um bem breve histórico mesmo, mas muito breve, só para saber de onde surgiu essa nomenclatura, porque isso não é uma coisa nova, Ocorrência de 3 barras, nós vamos dar uma passada numa ocorrência que nós tivemos aqui, que na verdade foi um cangaço noturno, não chegou a ser um domínio de cidades, mas ela demonstra muito bem o uso do atirador designado. Claro que foi uma situação que nós vamos comentar sobre ela foi planejada previamente, para a utilização de atiradores naquela ocorrência, um pouco diferente, quando você é pego de surpresa por uma situação como essa, mas nós também falaremos das dificuldades que houveram nessa ocorrência, que mesmo que você tenha um planejamento e até você estar esperando que isso vá acontecer, não quer dizer que, então amanhã vai ser o ataque. Nunca é certo ou exato o dia que eles vão atacar, e nós vamos falar, então, do que esses operadores passaram naquela situação. Nós temos operadores aqui na plateia que participaram daquela ocorrência. Definições doutrinárias, então daí nós também vamos falar dessas situações em que nós somos pegos de surpresa, onde a inteligência não tem uma informação específica, e a gente precisa reagir utilizando essa ferramenta, atirador designado, e aí eu vou aqui me atrever a falar das nossas ideias. E, ao mesmo tempo, eu não poderia vir aqui só falar da minha polícia. Então, é falar das nossas ideias para que isso talvez sirva de exemplo e que possa ser copiado ou seguido ou até transformado e melhorado por outras polícias, o nosso padrão de pensamento. Então, como a gente vem atuando nessa área de operações especiais, do tiro de precisão, há muitos anos, então a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco diferente de outros policiais em relação a isso.
E eu acredito que dessa forma eu vou conseguir ajudar todos aqueles que vieram assistir a palestra aqui. Previsão e amparo legal. Então, o policial atirador designado, ele não pode jamais agir dentro da corporação dele sem ter o embasamento. Então, nós sabemos, né, que já houveram várias situações em que houve a utilização, entre aspas, de um atirador designado. O Matias mostrou aqui uma situação, mas será que a gente pode chamar aquele cidadão ali de atirador designado? Será que esse seria o termo? Nós tivemos situações aqui no Paraná de roubo a banco, em que um policial deu um disparo a quase 40 metros de distância com uma pistola .40. Ele acertou o braço do marginal e acabou com o planejamento deles. Esse cara era um atirador designado? Então a gente só tem que pensar um pouquinho, né, quando a gente fala em atirador designado, quando se trata de um policial que, devido a uma oportunidade, ele conseguiu efetuar um disparo. Isso é proibido? Não. Por isso tem que ter um embasamento legal de uma diretriz, nem que ele não tenha sido treinado especificamente para ser um atirador designado. Mas ele é habilitado com determinada arma, coisa que aqui no Paraná já é uma prática, pelo menos aí há uns 15 anos mais ou menos. Nós temos habilitações com todas as armas, e o policial, para usar uma arma, ele tem que passar por essa habilitação, e isso é publicado em boletim. Então, ele está habilitado, ele pode efetuar aquele disparo? Sim, mas não necessariamente que ele seja um atirador designado. E nós vamos falar daí dos problemas que podem surgir em relação à segurança desse policial, que ele não teve o treinamento de atirador designado e ele resolve fazer um disparo desse tipo numa ocorrência. Ele pode também se tornar a vítima. Então é isso que nós vamos falar também na sequência. E a aplicação prática do atirador designado dentro do plano de defesa, como que a gente está pensando a aplicação desse operador no nosso plano de defesa. Nós vamos também aqui, dentro de uma grande humildade, né, a gente sabe que tem um monte de gente que conhece muito a respeito de armamento, munição aqui, mas a gente vai sugerir o que a gente acredita aqui na Polícia do Paraná que seria o que teria de melhor, seria o ideal, né, para a gente atingir em termos de armamento, munição, equipamento, para esse operador aqui. Claro, pessoal, nós temos um Imbel IA2, é essa arma que nós vamos utilizar, não tenha dúvida. Só que a gente vai querer chegar em um determinado ponto. Esse ponto tem que ser um ponto de excelência. E é sobre isso que nós vamos falar também aqui. E depois os padrões de treinamento que a gente vem adotando aqui no Paraná, né, que o Comando de Missões Especiais, juntamente com o Batalhão de Operações Especiais, tem a incumbência de ser o guardião da doutrina de tudo isso. E o nosso BOP é que vem ministrando essas instruções aí para os batalhões, nos comandos regionais aí do estado todo, formando novos operadores nessa área de atirador designado. Bom, Primeira Guerra Mundial, a gente já tem aí o início da utilização de snipers. Vários dos senhores com certeza conhecem a história, né? Principalmente aí falando dos alemães. Então, nesse período de Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que a Alemanha tinha as mentes mais brilhantes para a época, né? E nessa parte de produção de armamento, produção de blindados e produção de, enfim, toda a logística de guerra, né? Eles sempre foram referências, né? Formação de operadores sempre foi demorada e dispendiosa quando você trata do sniper especificamente. Então, à época, chamados de franco-atiradores, né? Então, sempre o treinamento é mais demorado. Você tem que pegar um operador que tenha toda aquela tendência a ser o sniper, que ele tenha características específicas. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, vários estudiosos chegaram à conclusão que deveria existir para a guerra um meio termo entre o franco-atirador e o soldado convencional. Então, nós teríamos que ter esse meio termo. Já na Segunda Guerra Mundial, surge o primeiro exemplo de arma para atirador designado. Então, a Alemanha foi precursora nisso, né? Vocês podem ver ali o K-98, que era calibre 8 milímetros, com uma luneta de 1,5 vezes somente, que ela fornecia um engajamento rápido para o atirador. Ele conseguia continuar vendo o movimento do campo de batalha, porque quando você tem uma luneta muito potente, você acaba aproximando demais a cena e você não consegue ver a movimentação, até mesmo quando o seu alvo se mexe, que eu diria que esse é um dos principais pontos que nós devemos atacar no treinamento do atirador designado, que é o alvo em movimento.
Então ele conseguia atirar e vocês vão ver a lunetinha lá na frente, ó, né? Bem na frente ali, e para não atrapalhar o carregamento ali do fuzil que era ferrolhado. Segunda Guerra Mundial ainda, surge, né, com 3 anos de guerra, o primeiro semi-alto. Aí já não se usava mais um fuzil de repetição. Surgiu já com uma luneta de 4 vezes de aumento, o mesmo 8 milímetros, mesmo calibre, mas aí o G43. Não era uma arma muito precisa, mas já era uma predição do que viria depois disso. Então, na Guerra Fria, Estados Unidos no Vietnã, eles voltam ao uso de snipers com fuzil aferrolhado, ou seja, eles abandonam o fuzil semiautomático do indivíduo de infantaria. Deixam de lado, né, os fuzis de infantaria com miras óticas. A Rússia não. A Rússia mantém, né, a doutrina de atiradores com o Drago 9, porém, operando junto com grupos de infantaria. Ou seja, isso aqui já é um exemplo do que seria o atirador designado mais lá na frente, operando junto com um grupo tático. E fracassos no Afeganistão demonstraram que os soviéticos é que estavam certos. Por quê? Porque faltou essa figura do atirador designado em algumas missões no Afeganistão, segundo a história que é contada por eles próprios. Já o conflito moderno, né, a gente tem ali os Estados Unidos voltando a estudar as possibilidades de aplicação do atirador designado policial na década de 90. 2002, temos a busca de um novo tipo de fuzileiro, né, e aí, isso no Laboratório de Combate dos Fuzileiros Navais, utilizando M16, mira ótica ampliada, e aí, então, surge o SAM, o SAM, né, o Squad Advanced Marksman. E logo depois, o Exército, então, cria a sua versão, que é a versão atual do atirador designado, e daí ele já utiliza o SDM, que é a sigla que existe até hoje, e aí ele já utiliza um fuzil 762 por 51, semi-alto, com miras de 4 vezes ou 6 vezes. Por que ele passa para um 762, pessoal? Então aqui é uma coisa que eu quero dar um destaque pela própria história, e isso nós estamos falando lá atrás, década de 90. Qual era a preocupação principal do americano? Era a perfuração de proteções balísticas. Essa é a questão principal. Então, como eu falei, eu tenho um IA-2 calibre 5,56, um cano de 11 polegadas e meia. Não tem outra coisa, eu vou operar com isso aí mesmo. Agora, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar e o que a gente precisa. Inclusive para saber qual é o trabalho que esse fuzil está fazendo, se ele não vai servir talvez só para denunciar o local onde eu estou abrigado, onde eu estou escondido. E todo aquele pelotão, ou vamos dizer quase companhia de ladrões, ele vai me identificar, vai me plotar e vai saturar de tiro aquele ponto onde eu estou. Então essa é a maior preocupação que eu tenho na formação dos meus homens, e que eles sejam efetivos na primeira ação que eles tenham. Então, pensou em atirar, beleza. Só que eu tenho que pensar na continuidade. O que vem depois desse tiro? Por gentileza, solta esse vídeo aí para nós. Só passar o cursor ali e apertar o play. Aí embaixo. Situação de 3 Barras, no oeste do Paraná. Chegada típica, né? Já desmonta o primeiro. Vocês podem notar que os outros ali, como o tiroteio está comendo solto, nem repararam muito que um deles caiu ali. Ó. É um pouco demorado, mas vale a pena assistir, viu, pessoal? Bem legal. Mais um.
o outro cai lá do outro lado. Ó. Só o slide aí. Vou passar aqui já. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui nas definições doutrinárias, falar um pouquinho sobre essa situação de 3 barras. Quem vê isso aqui, fala, pô, show de bola. Chega lá, posicionar o atirador e pronto. Pois é, só que quando você for planejar uma operação como essa, o que a gente tem que entender, né? Você tinha uma agência local de inteligência que trabalhou em cima disso aí, que iria fazer a ação num primeiro momento sem muitos apoios, talvez até sem a noção exata do que viria. Nós temos uma intervenção de alguns oficiais, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, chegando na área e assumindo as principais funções. E isso talvez até muito mais por motivação dos próprios operadores do BOP do que qualquer outra coisa. Isso foi bom. Então, como disse também o Coronel Racorte, né, são lições aprendidas, né? O pessoal viu que é essencial ter um operador tático numa situação planejada como essa. Se você tem a ferramenta, tem a possibilidade, por que não usar? Vaidade tem que ser deixada de lado, por favor, né? São vidas humanas ali. Os policiais são humanos, então a gente tem que preservá-los. E aí nós temos também o seguinte, 5 dias infiltrando e exfiltrando todos os dias. Entrava na madrugada, saía na madrugada do outro dia e não acontecia o ataque. Nos últimos 2 dias, dos 7 que eles ficaram lá, eles entraram no ponto e não saíram mais. Eles comiam e faziam as suas necessidades onde eles estavam. Tem muito cara que não entende curso de operações especiais, né, Caveira? Não sabe por quê, né? O camarada estava numa torre, ele descia no andar de baixo da torre, fazia o serviço sujo dele dentro de uma lata, deixava no andar de baixo e subia de novo, entrava na posição de novo. 2 dias fazendo isso. Então, não é qualquer um que se submete a essa situação. Nessa ocorrência, nós tínhamos snipers e nós tínhamos atiradores designados, juntos. Tínhamos atiradores de precisão com as armas de tiro de precisão que eles utilizam no nosso COI, no BOP, e tinham atiradores designados, com miras bem menos potentes do que a do nosso ROBAR. Então, foi uma conjugação de forças nessa ocorrência. Então, a dificuldade também foi tremenda, ela não foi fácil. Os disparos que nós temos aqui, ó, foram mais ou menos a 120 metros para derrubar esses indivíduos aí. Tiveram alguns indivíduos, um que estava com uma calibre 12, inclusive, num outro ponto, que eram 2 bancos nessa rua, que eles identificaram de onde estavam saindo os disparos e chegaram a dar um disparo na parede da casa, onde o pessoal estava escondido. Então, é o que eu estava falando anteriormente. E se o policial não tem uma mira boa na sua arma, ele está usando mira metálica, está escuro, ele tem que ter certeza absoluta do que ele está fazendo, ele tem que estar num local abrigado, isso tem que ter sido planejado, eu tenho que ter pensado nisso. Então, o tiro de oportunidade, ele é muito complicado. A gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer isso. Se o policial tem certeza da sua segurança, é claro que eu estimulo que ele faça, não tem dúvida nenhuma. Se ele acertar a perna de um marginal como esse, ele já resolveu a ocorrência. Aquilo ali vai virar um barata-voa, o pessoal não vai saber quantas pessoas tem atirando, não vão saber quantos atiradores tem escondidos, e eles vão sair da cidade. É o que vai acontecer. Mas tem que se ter muito cuidado, a gente tem que estimular o policial a ter esse cuidado e, principalmente, saber se camuflar de forma correta. Então, aqui, dentro das definições, todos conhecem, né, a definição de um sniper. Ele atua isoladamente ou em duplas, né, normalmente ele o spotter, ele o observador. A seleção e formação é muito exigente. A gente sabe que, primeiro, ele tem que ser um homem de operações especiais, pelo menos aqui no Paraná, essa é a cobrança. Primeiro, ele tem que ter o curso Caveira aqui na PM. Depois, ele vai fazer o curso de atirador policial de precisão. Então, veja, a seleção do curso de operações especiais já é muito exigente, e aí você tem mais a seleção do curso de atirador de precisão. Então, são aves raras, né? Você vai ter muito poucos atiradores de precisão trabalhando no teu grupo. Fuzis de alta precisão, ou seja, eles são sub-MOA. Então, o agrupamento exigido por um fuzil de alta precisão é que seja abaixo de um MOA. Então, o nosso fuzil aqui, ele garante meio MOA. Então, o que é um MOA, né, pessoal? Só para ter uma noção, o agrupamento dos tiros a 100 metros, eles têm que ficar dentro de uma moeda de R$1. São 3 centímetros
a 100 metros, um MOA, né? Ou 1 polegada a 100 jardas. Tanto faz, né? A comparação é a mesma, a medida vai acabar sendo a mesma. Isso é um arredondamento, tá, pessoal? É uma medida quebrada, é fracionada, mas é para ter um entendimento. Então, se eu tenho um MOA 3 centímetros a 100 metros, a 200 metros eu tenho um agrupamento mais aberto, porque o ângulo vai abrindo, então são 6 centímetros. E assim vai indo, a cada 100 metros mais 3 centímetros. Então, para aquele que não entende, só para ter a linguagem, a gente nivelar a linguagem aqui com todos. Necessita de vários equipamentos. Então, ele tem que saber a velocidade do vento, ele tem que saber a distância que ele se encontra do alvo, ele tem que saber uma série de questões, né? Se ele está em plano inclinado, se ele está em cima de um prédio, ele tem que atirar lá no chão, ele tem que fazer um cálculo, ele vai utilizar fórmulas matemáticas para saber tudo isso. Então, exige estudo e vários equipamentos. Exige treinamento e avaliações constantes. Então, aqui no Paraná, nós tínhamos a avaliação, pelo menos enquanto eu era comandante do COI, como eu estou retornando agora, faz uma semana que eu estou no CME, a gente nem chegou a visitar ainda o batalhão, não sabemos como está a rotina, mas a gente fazia uma avaliação, um tiro no alvo a cano frio, a 100 metros, e outros 3 disparos de agrupamento para saber como é que o atirador estava agrupando já com cano quente. Então isso era feito semanalmente para saber, primeiro, se a mira está bem clicada, e segundo, se o atirador continua mantendo a sua precisão e acurácia. O atirador designado padrão norte-americano, padrão de guerra, o marksman, que a gente viu agora há pouco, ele é um componente de um pelotão de infantaria. Simplesmente ele tem uma arma com uma luneta, então ele tem uma visão mais ampla do terreno e ele faz a proteção do deslocamento dos seus companheiros. Opera em conjunto com sua equipe, fuzis semiautomáticos com boa precisão, até 2 MOA é aceitável, pela doutrina norte-americana, inclusive. Aparelhos de pontaria entre 4 e 6 vezes. Então, não é um aparelho de pontaria potente, por quê? Porque ele tem que ver todo o campo de batalha. Se você aproxima demais a sua visão com um aparelho de pontaria muito potente, como eu falei anteriormente, você acaba perdendo a visão e não vê alvos em movimento, correndo para lá e para cá, você não consegue acompanhar o alvo com facilidade. Formação específica, mas sem comparação ao atirador de precisão policial. A formação é específica por quê? Porque ele vai ter que receber conhecimentos que ele não recebe lá durante a habilitação dele com fuzil, por exemplo, para ele operar numa radiopatrulha. Quando ele vai operar na radiopatrulha, é uma instrução básica que ele tem. Então, aqui nós temos um protocolo com 70 disparos, ele recebe 1 dia e meio de instrução, meio dia de instrução teórica, desmontagem, ele sabe tudo sobre a potência, o calibre, enfim, passo de raia do fuzil que ele está utilizando, e depois o outro dia é prática o dia todo, com tiros de precisão a uma distância mais longa e tiros de reação a uma distância mais próxima, com troca de carregador em combate, transição de armas e outras questões. E para isso ele está habilitado com um fuzil para operar na patrulha. Agora, quando eu falo em atirador designado, exige que ele tenha outros conhecimentos. Por que eu digo isso, pessoal? Porque hoje, dificilmente eu consigo me aproximar menos do que 100 metros desses caras aí. É muito difícil. E assim, até 100 metros, a gente costuma dizer que todo mundo acerta. Você dá uma instrução boa para o cara, ele acerta. Quando passa de 100 metros, você começa a separar os homens das crianças. Já começa a ficar mais difícil. Principalmente se o alvo estiver em movimento. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é meio sniper, meio atirador designado, padrão marksman? Bom, eu diria que é isso mesmo. Para mim, ele pode atuar em grupo ou sozinho. Por que em grupo? Porque ele pode estar compondo uma viatura de rota, ele pode estar compondo uma viatura de Rony, ele pode estar num grupo tático do COI e ele ser um atirador designado e estar carregando uma arma com essa qualificação, com esses equipamentos. E ele vai fazer a cobertura, ele vai adotar um ponto mais elevado, ele vai cobrir a equipe dele em progressão, ou esse camarada pode ter sido acionado em casa. Ele estava em casa dormindo e aconteceu um domínio de cidades.
E ele tem um ponto pré-determinado, e ele vai ter que se deslocar até aquele ponto, porque ele sabe que é em tal local que está sendo atacado, e ele vai chegar até lá, a uma distância segura do ponto, e ele vai, ao adotar esse ponto, começar a efetuar disparos. Esse é o pensamento. Opera com armamento de dotação, muitas vezes sem aparelho óptico ou optrônico. E essa é a nossa realidade aqui no Paraná, no momento. A gente está em várias reuniões aí com a Secretaria de Segurança, nós temos um novo secretário, o secretário está muito aberto à conversa, o Dr. Mesquita é uma pessoa de fácil acesso, também é policial federal, e nos recebe muito bem. Então nós temos apoio do nosso comandante-geral, também tem a vontade de comprar novas armas e novos equipamentos, e é o que a gente precisa. Por quê, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar algumas imagens aqui que a gente fez, e vou mostrar aqui propositalmente, né, a situação de Guarapuava, que nós fomos atacados. Vou mostrar em relação à Protege, que foi a base que foi atacada, algumas imagens que nós fizemos, mostrando o ponto de tiro que nós designamos para ele, sem aumento, e depois com 6 vezes. E aí vocês vão entender a diferença. Dá para atirar com a mira metálica? Com certeza absoluta. Consegue sim. Agora, se tiver uma mira, vai facilitar a vida do cara muito, mas em muito. Se você tiver um supressor de ruído na tua arma, para o marginal plotar você, vai ser muito mais difícil. Ele não vai saber de onde está vindo o tiro. São essas questões que a gente tem que pensar e tem que buscar. Pode ser de tropa especializada ou tropa convencional. Pode ser um indivíduo que trabalha numa radiopatrulha em 2, o atirador designado? Sim. Se ele se mostrar com características, ou seja, né, que características são essas? É um cara que consegue operar bem um fuzil, consegue atirar, com você orientando a ele as compensações que ele tem que fazer, como é que ele regula uma mira, ele consegue acertar um alvo. Nem todo mundo, pessoal, tem essa capacidade, infelizmente. Eu queria que todo operador atirasse bem assim, a longa distância. Nem todos vão conseguir. Então, é claro, a gente tem que fazer uma certa seleção. Mas eu não estou falando mais do cara de tropa especializada. Quanto mais atiradores designados eu tiver para poder chamar numa situação que nem essa, é melhor para mim. Deve receber treinamento específico. Utiliza armamento exclusivo? Essa é outra pergunta. E a gente tem que chegar nisso aí. Qual que é o grande problema? Mesmo com mira metálica, você coloca 2 atiradores, clica o aparelho de pontaria metálico para um, o outro vai atirar, se passar de 100 metros começa a dar diferença. Pode ser que os dois tenham um tiro muito parecido? Pode, mas é na sorte. Então vai dar diferença de um atirador para outro? Vai. A experiência nos mostra isso. E se você pegar o aparelho óptico de pontaria, também vai. Então o red dot que eu regulo para mim não é o mesmo que o Kummer vai atirar. Não é assim que funciona, infelizmente. Que bom, né? Se a gente clicasse um aparelho de pontaria, ele fosse universal. Agora todo mundo pode atirar com essa arma que vai atingir. Então esse aqui é um problema. Hoje nós não temos arma suficiente para deixar na mão do atirador. O ideal, nós vamos ver daqui a pouco. A sugestão ideal para o nosso comando geral é que seja exclusiva. Então nós conseguimos já ter uma diretriz publicada, diretriz 011/2022, é um pequeno resumo dela aqui. Então ela fala que o PM componente de guarnição ou patrulha pode ser o atirador designado, atuar contra ameaças em distâncias acima da capacidade de engajamento das demais equipes. É essa a definição do atirador designado. Por que ele tem essa capacidade? Porque ele treinou, ele sabe compensar, ele sabe olhar o vento, ele sabe ver o tiro em movimento, ou melhor, perdão, o alvo em movimento, e ele consegue colocar um tiro de encontro ou um pré-posicionamento da arma para ele acertar o indivíduo que está se deslocando. Utiliza armamento de dotação da sua OPM, isso está na diretriz também. Miras metálicas, red dot, com ou sem magnificador, e até 6 vezes o aumento, e lunetas do tipo LPVO, que nós vamos ver daqui a pouquinho
o que é que esse equipamento é capaz de nos oferecer. Eu diria que uma composição de uma arma com a LPVO e mais uma mira para curta distância é o ideal. Nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens aí. Capacitação e controle pelo BOP. Isso está na diretriz também. Então, o BOP é que fornece as instruções. Estão reunindo turmas. Estamos com quantas turmas já, Sérgio? Terceira turma já? É vedado agir em missões exclusivas do atirador de precisão. Então, o atirador designado não é um sniper, isso está na diretriz. Então, ele não vai agir numa situação de refém, por exemplo. Dentre essas características que devem ser inerentes ao ADP, perdão, acho que voltou um slide aqui. Aqui. O operador precisa ser voluntário, ele tem demandas adicionais como armamento ser guardado em casa num cofre. O que quer dizer isso, pessoal? Como é que esse cara fica pronto para ser empregado numa situação de domínio de cidade se ele não tem arma na mão? Se esses caras vão atravessar um caminhão pegando fogo no portão do meu quartel, como é que eu vou entrar lá e vou pegar minha arma? Ele é um atirador designado, treinado, esse cara tem que estar com a arma em casa. E aí, quando esse cara sair com a esposa dele, quando ele for na igreja, quando ele for numa lanchonete, o que vai acontecer? Esse cara tem que ter segurança dessa arma. Então a gente tem que pensar em fornecer a arma e fornecer um local seguro para ele guardar essa arma. Porque senão ele vai ter que sair da casa dele, vai até o batalhão, coloca a arma na reserva, sai com a esposa dele, depois volta, pega a arma de novo e leva para casa. É isso? Não dá, né? Então a gente tem que pensar na vida desse cara também. Então ele tem que ser um voluntário. Esse cara tem que estar disposto a fazer isso. Ele tem que ter habilidade de tiro acima da média, como eu tinha falado. Capacidade de aprendizado técnico específico. Não adianta. Tem o cara que é um ótimo operador, mas quando você vai falar de qualquer coisa mais técnica, às vezes gruda o relesão, né? Então, não adianta. Tem que ser um cara diferenciado. Tem que ser. Tem que ter uma capacidade de aprendizado acima da média. Ele tem que entender um pouquinho a questão de cálculo, de tabela balística e entender um pouquinho o que é raia, o que é comprimento de cano, para que ele entenda que existe um casamento aí. Não é, mas o meu fuzil é 5,56, eu boto essa munição aqui, atiro e acabou. Realmente, se você for falar até 30 metros, 50 metros, tudo aceita, né? Você ainda tem capacidade boa. A gente vai ver que depois de uma determinada distância, dependendo da arma, dependendo da configuração da arma e dependendo da munição que você está usando, isso que eu estou falando não é mais verdade. Posicionamento e segurança do operador. Então, aqui a gente está falando já do plano de defesa. Então, eu tenho que ter pontos pré-determinados. Lá em Umuarama, comandando o 25º Batalhão, até poucos dias atrás, a gente foi atrás de vários pontos. Então, a gente pegou os principais alvos da cidade. Umuarama não tem quase nada. Umuarama tem um Serete, tem uma base de valores da Brinks e tem uma caixa penhor. Tudo nessa cidade, com 130 mil habitantes. Uma cidade que eu tenho 3 radiopatrulhas por noite e às vezes tenho 2. Falta um PM, porque baixa um atestado, uma coisa ou outra, eu baixo uma viatura e fico com 2. É isso que eu tenho na cidade. E aí? Às vezes a Rotan está atuando naquele horário. Aí eu tenho mais 2 equipes Rotan. É isso. E acabou. Essa é a força policial. Como é que a gente faz? Se eu não tiver essa ferramenta, estou ferrado. Eu não tenho o que fazer. Vou fazer o quê? Itinerários pré-determinados. Para chegar num ponto pré-determinado, como é que esse PM chega? Ele sai da casa dele, ele se farda, olha o que eu estou falando, ele tem que pôr a farda. Ele pega o fuzil dele e vai até aquele local. Ele vai ter que parar o carro a 1,5 km, 2 km do local, e a gente vai dizer por onde ele vai andar com esse fuzil até chegar nesse ponto pré-determinado, que pode ser um apartamento, pode ser em cima de um supermercado, aonde o proprietário nos cedeu uma cópia da chave, e nós já temos isso lá, para que o policial consiga chegar, abrir, entrar, se posicionar e começar a fazer
trabalho dele. E ele tem que ter segurança nesse deslocamento. E por que eu falei do fardado? Porque nós tivemos situação em Guarapuava que policiais de folga foram até próximo da base da Protege e tiveram CACs, atiradores esportivos, que atiraram neles. Atiraram nos PMs, achando que eram marginais. Então, pessoas da população de Guarapuava que fizeram isso. Nós temos relato disso lá. Deslocamento fardado ou à paisana, quando acionado em casa, né, eu acredito que a resposta seja clara. Pontos de oportunidade demandam camuflagem. Então, aqui nós estamos falando do policial, por exemplo, de uma radiopatrulha, que conseguiu chegar num determinado ponto elevado e ele resolveu pegar o fuzil que ele tinha dentro da viatura, se posicionar ali mesmo e começar a atirar. Ele está bem camuflado? Esses marginais não vão ver onde é que ele está e vão saturar de tiro lá? Então, esse ensinamento tem que ser passado para toda a tropa, toda a nossa tropa, mesmo aquele cara que não é formado atirador designado. Se ele é habilitado com fuzil, eu tenho que dizer isso para ele, ó, se você pensar em fazer, faça, mas faça com segurança. Entenda como você se esconde, como você se camufla. Capacidade de resposta, tem que ter muita munição. Atirador designado é aquele cara que nós não vamos mais configurá-lo como eu estou aqui, ó. Eu tenho 2 porta-carregadores e vou ter mais um carregador no meu fuzil. Não é esse o padrão de quase todos? É o padrão que a gente utiliza aqui em Curitiba. Se você for lá no Rio de Janeiro, o padrão já não é esse aí há muito tempo, né? Mas lá é uma realidade diferente. E a nossa agora? Atirador designado que tiver de serviço, ele vai estar com a mochilinha dele dentro da viatura com pelo menos 10 carregadores. Pelo menos. É esse que tem que ser o pensamento. Se você não coloca isso, esse cara vai estar sozinho em cima de um ponto elevado atirando. Ele tem que ter munição para se proteger. Essa é a questão. E quando a gente olha o pessoal do Novo Cangaço, o pessoal do Domínio de Cidades, quanta munição esses caras carregam? Não estava o Matias falando aqui que o cara estragou um fuzil, o cara joga o fuzil fora, pega outro, já tem munição ali no porta-mala, já tem uma mochila cheia de munição, carregador. A gente tem que se igualar. Nós temos que chegar nesse ponto aí. Os caras trapaceiam, os caras roubam da gente. A nossa forma de roubar, entre aspas, é o atirador designado. Agora a gente vai passar eles para trás. Contato constante. Então, o atirador designado é uma fonte de informação inigualável. Ele vai estar homiziado, ele vai estar escondido no local, ele vai estar vendo a situação, ele vai conseguir passar informação em tempo real, situando toda a tropa que está em volta, já indo para os pontos de bloqueio, para desorientar os marginais depois, no momento em que eles fugirem. Então, aqui nós temos um ponto de posicionamento que eu queria que os senhores prestassem bem atenção. Nós temos uma situação aqui a 80 metros, então aqui ó, é a base da Protege, que ela foi atacada, né, lá em Guarapuava, e no ponto branco ali eu tenho o ponto onde o atirador ficaria posicionado. Essa é a visão à noite do atirador designado em relação à base da Protege. Lá na frente da base da Protege, eu tenho um policial militar fardado que ficou para essa foto. Ele está lá. Os senhores conseguem enxergar ele ali ou não? Difícil, né? Essa é a visão que o nosso policial vai ter desse ponto. Então, imagine ele aqui à noite com uma mira metálica. Não é tão fácil, né? E agora, ficou melhor? Estão vendo o policial lá na frente? Bem na frente do carro forte ali? Então, essa é uma visão com 6 vezes de aumento. Se eu tenho uma luneta que me dá de 0 a 6, eu vou ter essa vantagem em relação ao marginal. Visão do ladrão, claro que nós deixamos o ponto de posicionamento do atirador designado com a luz acesa. Numa situação real, por óbvio, essa luz ali estaria apagada. Então, essa seria a visão que o ladrão teria do ponto onde está vindo o tiro. E aqui mais 2 exemplos. Aqui já com 140 metros de distância, na mesma rua da Protege, perdão, aqui, a visão sem aumento. Protege está lá no final com as luzes acesas lá. E aqui a visão com 6 vezes. Lá o policial posicionado como se fosse o ladrão.
Aqui é a visão do ladrão em relação ao ponto de posicionamento do policial com a luz acesa, para que a gente tenha só a referência aqui. Calibres, armas, munições e equipamentos. 5,56 por 45, NATO, .308 Winchester ou .300 Blackout. O pessoal está falando muito nesse calibre, né? Calibre da moda aí, né? Ah, o 300 Blackout para lá, 300 Blackout para cá. Pessoal, então assim, vamos lá. Se você tem um 5,56 por 45, calibre bom, não é ruim não. Calibre é bom. O grande problema é o tiro acima de 100 metros. E quando você está falando de um fuzil que não é adequado à sua munição, devido ao passo de raia dele, e quando você tem um fuzil com cano curto demais. O IA2, qual é o tamanho do cano do IA2? 11 polegadas e meia. 11,6, é isso mesmo? Pessoal, isso claro, né, sem contar o quebra-chama. É 11 polegadas e meia de raiamento que ele tem. Passo de raia dele, 1:10. Hoje, a minha polícia comprou uma munição top de 5,56. É uma OTM 77 grains. Não serve para esse passo de raia. Não serve para esse comprimento de cano, está errado. Para essa munição, eu tenho que ter um cano de 14 polegadas e meia com passo de raia de 1:7, 1:8. Isso é adequado. Isso é adequado. Isso me dá potencial, isso me dá alcance. Eu tenho que entender que o 5,56 tem lá as limitações dele. .308 Winchester ou 7,62 por 51, mas a câmera tem que ser .308. Por que eu estou afirmando isso? Porque uma câmera 7,62 não aceita munição 308. Ela até entra, ela até atira, mas não é adequada. A pressão em PSI se eleva muito, é perigoso. Então eu tenho que ter um fuzil com câmera 308. E também porque as melhores munições que eu tenho no mercado brasileiro hoje são em 308 e não em 7,62. Quando eu falo em 300 Blackout, pessoal, 300 Blackout é um projétil pesado, é pouca carga de projeção, é uma munição subsônica, e o cano indicado para essa arma aqui te entregar o melhor envelope dela é um cano de 9 polegadas. E aí? E a longa distância, o que vai ser isso aí? Vai ser nada. Se você tem um multiplataforma que é de 5,56, você tem 14,5 polegadas de cano, quando você quer fazer entrada tática, você pode se dar o luxo de ir lá trocar o cano da tua arma, trocar o carregador e usar um 300 Blackout para fazer uma entrada tática curta distância, tiro de entrada tática mesmo, excepcional. É esse o envelope. Aí sim. 300 Blackout para tiro a curta distância. Você tem um fuzil para tiro a curta distância, com uma arma muito curta, 9 polegadas de cano, fica pequena demais. Não te atrapalha, você faz entrada tática, consegue entrar, enfim, andar pelos ambientes e você vai conseguir um bom resultado. Então, essa seria a indicação relacionada a esses 3 calibres aqui. Qual seria o ideal, então? 308. 7,62. Atirador designado, na minha concepção, é isso que nós temos que buscar. Plataforma AR, plataformas com pistão ou sistema Ballpap. Vamos lá. Plataforma AR pode ser com pistão ou sem. Plataforma AR, pessoal, com ação direta dos gases, empurrando direto o ferrolho, como é o AR-15, enfim, armas que nós já conhecemos. Se eu for falar de uma situação de guerra, em que o indivíduo vai dar 1000 disparos num dia, e não vai ter tempo para limpar a arma dele, olha, eu, sem dúvida, eu optaria por uma plataforma AR com pistão. Deixaria a sujeira toda lá para frente e não sujaria, né, o meu ferrolho, enfim. Mas, numa realidade de Paraná, eu diria que uma plataforma R, mesmo sem pistão, já me atende. Ela já me atende. Se for com pistão, melhor ainda. A questão é que ela encarece. Então, depende do dinheiro que você tem no bolso para comprar o armamento. Mas eu diria que a plataforma R atende. Sistema Ballpap, onde o carregador ele está para trás do sistema de disparo. O que isso me ajuda? É uma boa opção? É. Por quê? Porque eu tenho um cano mais longo
com uma arma mais curta. Mas essa arma te dá um bom agrupamento, aí você vai ter que entender que marca de arma é essa, qual é o passo de raia dela, e ela combina ou não com a munição que você tem. Esse casamento tem que ser perfeito. Passo de raia com o tamanho da munição e o peso da munição. Principalmente o tamanho. Muita gente se liga só no peso, né? Ah, tal peso de munição é para tal passo de raia. Não é exatamente isso. Você pode ter uma munição leve, mas é mais longa, ela tem mais atrito e contato com o passo de raia. E é isso que faz a performance e o desempenho dela mudar. Garantia de agrupamento de no mínimo 2 MOA. Pô, pessoal, problema grave, né? Você pega um FAL 762. Um FAL 762, normalmente, vai te entregar, dependendo da munição que você está usando, 6 MOA, para mais. E aí, quando esse tiro for a 300 metros de distância, qual é o tamanho da abertura que vai te dar? Será que você não vai errar o alvo com facilidade? Principalmente quando esse alvo está andando ou correndo. Então, o cone que se abre com 6 MOA é muito grande. Então, o FAL pode ser utilizado? É claro que pode, eu só tenho ele, é ele que eu vou utilizar. Mas ele é adequado para o atirador designado? Não, de forma alguma. Se eu não tiver outra coisa, eu atiro até com pistola. Foi aquilo que eu falei no começo. Então, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. E a gente tem que estimular o policial a fazer isso. Só que eu não posso ser plotado. Munições versus passo de raia. Munição eu vou usar comum, uma ponta match ou perfurante de blindagem? Isso vai depender da missão. Eu quero esse atirador designado para outras missões também ou é só para o domínio de cidades? Claro que eu vou querer ele para outras missões também. Então, se eu utilizar perfurante de blindagem o tempo todo, é bom. Talvez para o combate urbano seja meio perigoso. Eu tenho que analisar isso aí. Tem que analisar onde eu estou operando. Ah, mas eu estou operando lá na fronteira. Eu tenho o lago de Itaipu aqui à minha frente. Aí é uma coisa tranquila. Se eu usar perfurante de blindagem ali, na situação do domínio de cidade, está tranquilo. As pontas match são as que mais se comportam bem em relação aos passos de raia adequados. Eu diria que são as melhores. Agora, nós vamos ver que existem circunstâncias que a balística nos mostra que ela não é uma ciência exata. Nós vamos ver daqui a pouquinho aí. Situações reais. Miras metálicas, red dot com magnificador ou luneta. Se eu tenho só mira metálica, eu vou operar com ela. E vou tentar extrair dela o máximo que eu puder. Mira metálica, pessoal, tem que ser regulada. Melhor zeragem. Nós vamos ver daqui a pouco aí a curva balística. Tanto para o 308 quanto para o 556. Melhor zeragem é 50 metros. E nós vamos ver por que isso aí. Curva balística do 556 com 0 a 50 metros. Então aí os senhores pegam ali, ó, o zero inicial a 50 metros, e depois você vai ver a 200 metros, ele cruza novamente e ele vai ter uma diferença de 5 centímetros. E se você for para 300 metros, a diferença é de 12 centímetros. Então, pode mirar no tórax do camarada a 50 ou a 300 que você vai acertar do mesmo jeito. Então, a curva balística, a diferença dela sendo zerada a 25 metros é mínima, nessas distâncias que a gente mais precisa para as distâncias do novo cangaço ou do domínio de cidades. Então, é nisso aqui que nós temos que pensar. Só que, pessoal, para ter essa curva balística aqui, aí entra um porém. Olhem lá em cima, não sei se todos conseguem observar, calibre 223 ou 556, com a munição 77 grains. E isso aqui foi disparado num fuzil com passo de raia de 1:7, com 14 polegadas e meia de cano. É essa curva balística que eu tenho. Se eu pegar o IA2 com passo de raia 1:10, com essa mesma munição e com cano de 11 polegadas e meia, a coisa fica complicada. Fica complicada. A 200 metros, você começa a ter problemas. E tem outra questão. Se eu pego essa configuração de fuzil e munição
No 556, eu vou ter um resultado a 300 metros ainda com perto de 1.200 joules aí, devido à velocidade. Se eu pego com um cano de 11 polegadas e meia, lá a 300 metros eu tenho quase uma 9 milímetros. É o efeito que eu vou ter de perfuração, penetração, devido à velocidade do projétil, o peso do projétil e a configuração que eu tinha da minha arma. Esse é o grande problema. .762 ou .308 a 50 metros, clicado a 50 metros. Eu tenho o 0 a 50, a 200 metros eu vou ter 0,67 para baixo, menos de 1 centímetro. E o detalhe, pessoal, é que essa munição, que é uma munição 168 grains, que é uma munição especial com ponta match, disparada com o Hobart, que é um fuzil que tem um cano longo, né? A 300 metros de distância eu vou ter a mesma capacidade em termos de joules que o 556 tem na boca do cano, a 300 metros. Então, quando ela bater a 300 metros no alvo, ela vai estar igual ao 556 quando está saindo do cano. Essa é a diferença do 308. Esse foi um disparo de SS-109, uma munição boa, e foi disparado com um fuzil com passo de raio adequado, 1:7. Essa placa balística que estava no couro do marginal, ela é 3A, ela não é nível 3 não. Ela resistiria, em tese, ao 44 Magnum, e não ao 556. Não passou. Já encomendou a minha placa lá, Mário? Pegou no AliExpress lá uma igual, não? O Mário está comprando uma dessa aí já. Opa, perdão. E aqui, pessoal, a mesma placa nível 3A. A distância era a mesma. Um dos disparos de 308 não passou. E aí? É surreal isso aqui, hein? Estava no couro de um vagabundo lá também. Mas uma passou e fez o trabalho dela. Então é isso. Balística é isso. É uma ciência exata? Não. Não é uma ciência exata. 120. Então, o que a gente pensa? O que a gente pensa, pessoal, como configuração? Primeiro, se eu penso num fuzil de trabalho, de viatura, em que eu vou usar o tempo todo ele numa viatura de rota, numa viatura de Rony, numa viatura de BAEP, e eu preciso ter essa arma para as duas finalidades, eu indicaria o 556 com um red dot, ou uma mira holográfica, com um magnificador. Magnificador até 6 vezes no máximo. O magnificador é aquilo que eu vou usar raramente. Então eu vou deixar ele de lado e vou usar sempre o meu red dot. Hoje o exército americano evoluiu para isso. Todas as armas deles que eles vão para a guerra já têm aparelho de pontaria ótico, pessoal. Isso não é mais um luxo, não é mais uma coisa caríssima, uma coisa que, pô, eu olhava lá na década de 90, a primeira vez que chegou um ProPoint em cima de um MD3 556, meu Deus, cara. Aquilo era fantástico, você ficava namorando aquela desgraça lá o tempo todo. Aí você botava a pilha, esquecia de desligar, dava meia hora, estava apagado, já tinha que trocar a pilha. O Red Dot hoje não acontece mais isso, pô. Você deixa ligado, o negócio dura 5 anos. Tem Red Dot que carrega com luz solar. Então nós estamos no momento de ter isso na nossa polícia, até na pistola, cara. Tem que estar com a tua pistola com Red Dot nela. É isso que nós temos que enxergar, não podemos querer menos, não. Olha o que eles exigem da gente. A gente não pode querer menos do que isso. E aqui, do 308, aqui faltou só aparecer o supressor de ruído. Que o supressor é um equipamento indispensável, pessoal. Ontem a gente conversava, né, mais informalmente no nosso jantar aí, e a gente falava, né, que o supressor de ruído ele é um EPI. Quem que não participou de confronto armado e hoje aí não é um pouco surdo aí? Ou mesmo instrução de tiro. Então, é um EPI. Além do que, não
deixa que denuncie o meu posicionamento. Então aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma luneta LPVO, um retículo fantástico, com um red dot ou com uma holográfica em 45 graus. O policial precisou usar a curta distância, ele inclina um pouquinho a arma, dependendo do suporte, se você comprar um suporte bom, você não muda nem o posicionamento na bochecha. Você inclinou a arma, ele entra na frente do teu olho e você consegue fazer um disparo a 10, 20 metros. Tranquilo. Necessidade de telêmetro, necessidade de anemômetro, vou ver a velocidade do vento, vou ver a distância que eu estou do alvo, vou ter que pensar em tabela para tiro e movimento? Nada. Se eu tiver uma luneta LPVO, eu tenho tudo nela. Então vamos entender. Dá uma olhada lá em cima. Ó. Então, esse aqui é um padrão de retículo. Ainda não é o retículo que eu acho que é o melhor. Se você pegar da Primary Arms, o retículo Aurora, ele vai aparecer daqui a pouquinho aqui, aí vocês vão ver o que o cara é capaz de fazer. Então você tem ali, pela medida do ombro, por exemplo, do indivíduo, você tem a distância que você está dele. Dependendo do ponto que você tiver, você tem o disparo em movimento, ou você tem a questão do vento também, para poder utilizar. Nós já vamos ver isso na prática aqui. Por gentileza, solta o vídeo lá. Só passa o cursor em cima, daí aperta o play embaixo ali. Não, passa o cursor com o mouse em cima dele que aparece o play. Welcome back, everybody. Today we're going to be taking a closer look at the new ACSS Aurora. The Aurora has been designed for military service. It offers a bullet drop compensation that goes out to 800 meters with 50-meter increments in between. This highly increases your hit ratio because you have more aiming points. A built-in rangefinder range estimating center mass has been integrated into the system and correlated with a bullet drop compensation, allowing you to very quickly range the target and engage it completely math-free. After the range to target has been determined, it's very important that we hold for wind. You'll notice two dots off to the left and right. The first dot is a 5-mile-an-hour full value wind. The second is a 10-mile-an-hour wind. That can also be extrapolated and hold for 7.5, 2.5, and so on. This is a very important feature that is ignored by many of the reticles out today. This highly increases your hit ratio in windy conditions. The larger the object that you mill or range estimate, the more accurate your range estimation becomes. For that reason, the Aurora has built-in range finding for not only center mass, but full height as well. Another very important feature is the ability to be able to range estimate a target from the waistline up, meaning just the half-size target. This is very important when you run into situations where there's dead space or obstructions. In dynamic environments, targets move, and for that fact, the Aurora has built-in leads set for 3.1 and 8.6, your average walking and sprinting holding a weapon speed. In some situations, targets move faster than your average walk and sprinting speed. For that reason, the Aurora has built-in leads for fast movers, starting at 20 miles an hour, 25, 30, 35, and 40. The vertical ranging brackets can also be used to guide other members on the team onto the target area. In this example, using the chevron on the rock, we can guide each other in by simply stating, "Look over to your left" at the 600-meter mark. The ranging brackets also have 2.5 and 5 mil increments for fire correction. The Aurora and ACSS reticle system has been in research and development for close to 10 years, involving both Marine Corps and Army personnel. Hit. Hit. You're tearing the center up right now. Good. This reticle system is available in a Trijicon TA-31, arguably the most battle-tested sight of all time. It's currently in service with all branches of the military and has proven itself in battle for decades.
To order the optic, log on to primaryarms.com and search Aurora. Não preciso falar nada. Isso aqui é o sonho de consumo aqui. E não é algo exorbitante, não é algo caro demais. Como eu disse, isso tudo está muito acessível hoje em dia. Dentro dos padrões de treinamento, que a gente já vai caminhando agora para o final, é falando o que a gente vem fazendo por aqui. Então, o curso do atirador designado, ele deve ser curto, né? Um curso compacto, 1 a 2 semanas. Não é aí como um curso de sniper, muito mais completo. Então, o atirador, ele já deve ser um operador de fuzil, ele deve ter uma revisão do básico, e aí ele vai começar com as teorias para que ele se torne um atirador designado. Você não pega um camarada do zero e transforma ele num atirador designado. Uma questão, né, é que ele tem que ter um processo de seleção básico, pelo menos, para que você entenda que esse camarada leva jeito para a coisa. Não adianta pegar qualquer um, porque não são todos que conseguem, como eu falei, um bom desempenho com arma longa. E a avaliação durante o curso, essa sim tem que ser um pouco mais rígida. Então eu faço uma seleção de um operador de radiopatrulha. Não quero um homem de operações especiais. Mas lá no final do curso eu tenho que ter certeza que esse cara conseguiu desenvolver as características que eu queria. Ensinamentos práticos sem muita teoria, então não vou ficar enchendo o camarada de cálculo, não vou ficar fazendo uma série de cobranças para esse indivíduo. Eu tenho que ter ensinamentos práticos, que eu já vou mostrar alguns exemplos agora à frente aqui, para esse cara conseguir se virar lá no terreno sozinho. Preferencialmente, se eu determinar um ponto para ele, eu já tenho que dizer, ó, esse ponto está a tantos metros. Então você vai fazer essa compensação, o cara já vai lá sabendo. Se ele não sabe, ele tem que ter uma tabelinha grudada no fuzil dele, lá com papel contact, cara. Ele consegue ver o vento de forma indireta, ele amarra um barbante, ele aprendeu a ver pelo barbante quanto vento tem, se o disparo for muito longo. Eu consigo ensinar isso para um cara? Com certeza consigo. Os americanos têm um tipo até de barbante específico que o cara amarra na ponta do cano e ele vê a velocidade do vento daquela forma. É isso que a gente tem que ensinar. É uma maneira exata? É claro que não, né, pessoal? Mas ele me dá uma estimativa muito próxima do exato, muito próxima. Utilizar métodos, então, de estimativa de distância, tiro em movimento, principalmente. A verdade está errado aqui, é o alvo em movimento. Me desculpem o erro aqui na grafia. Mas eu tenho que saber exatamente como fazer esse tiro de encontro. Isso aí, com o treinamento, né, eu posso me basear por mim mesmo. Quando a gente fez esse tipo de disparo lá no COT, então você fazia os disparos com alvo em movimento a 400 metros. Você no começo, você não acredita muito na técnica, daqui a pouco você começa a pegar o jeito, você nem pensa mais. Você já coloca o fuzil um pouco à frente, você sabe, aquele alvo ali está andando, então é tanto, mais ou menos tanto na frente, é no olho, e o cara consegue pegar esse feeling. Depois que ele está treinando, ele fica bom nisso, hein? Então você tem que passar a técnica primeiro, passar a doutrina, é claro, ele tem que colocar isso na cabeça, mas depois ele vai pegando. Por isso que esse cara tem que ter treinamento também. Não adianta formar um atirador designado hoje e nunca mais dar treinamento para esse cara. Maior parte dos ajustes, ela deve ser pré-definida, como eu falei. Macete, como esse aqui, ó. Então eu tenho uma estimativa de distância. Não é exata, mas eu tenho uma estimativa. Se eu tenho uma luneta simples, a minha luneta não é uma LPVO, mas eu tenho uma luneta duplex na minha arma lá. Então eu consigo fazer estimativa também. É isso que eu tenho que ensinar, depende do que esse atirador tem. Os caras vêm muito preocupados, alguns atiradores vieram para o nosso curso de atirador designado, o cara foi lá, pegou, comprou um bipé de airsoft e colocou na arma dele. Ele achou que aquilo ali ia ser o máximo. O cara errava tiro pra cacete. Chegou no final, estava para reprovar já. Aí o instrutor experiente chegou para ele e falou, ó, arranca essa porcaria daí. Pega a tua mochila, apoia o fuzil na mochila. Não errou mais. Então o cara quer inventar moda, bicho. Enfia o fuzil em cima da mochila, apoia, mochila fofa, né? Coloca uma roupa dentro ali, uma blusa dentro, apoia o cano do fuzil na mochila e atira. Melhora para o que tem para atirar. Não precisa bipé, não precisa nada. É simplicidade nesse caso.
O cara tem que conhecer uma tabela? Tem. Mas essa tabela aqui, ó, se é para o cara usar, ou ele está com ela colada no fuzil, ou ele vai decorar ela na prática. É o que eu falei do treinamento. Mas existe doutrina? Claro que existe. Então ele fala aqui do alvo andando e do alvo correndo. Então eu tenho que saber aonde que é o ponto pré-determinado que eu vou mirar para eu conseguir acertar o meu alvo em movimento. Esse aqui é outro padrão para você treinar. Barato, tranquilo, só que lógico, tem que ter um stand adequado, né? Ou bota a tua sogra lá para segurar o alvo lá. Mata 2 coelhos com uma paulada. Não, sacanagem, minha sogra vale ouro. Mas aqui, ó, pessoal, tinha um stand exatamente igual a esse lá é um stand do Exército, lá em Brasília. E o pessoal do COT fazia isso. Então você descia alguns degraus, como se fosse o degrau ali do palco, e você ficava num plano mais baixo. Então, o camarada ficava com a bandeira, daí passava pelo rádio, ó, vai ser alvo andando. E o cara passava com o alvo andando lá. E você fazia o tiro de encontro e acertava. Ó, agora vai ser alvo correndo. Ó, agora não vai avisar, você vai ter que ver e atirar. E assim era feito os exercícios. Funciona de forma maravilhosa. Maravilhosa. Você pode fazer com uma rodana, com cabo, você pode improvisar. Pode improvisar também. E vai funcionar. E aqui, pessoal, é o que nós estamos aplicando hoje, né? Então, doutrina de emprego do atirador, a teoria de zeragem, para o cara entender, né, o que é uma zeragem, o que é uma curva balística, o camarada entender que se ele pegar o fuzil dele e zerar a 25 metros, lá na frente, o outro cruzamento do zero vai ser diferente daquele que eu mostrei a 50. Então o cara tem que entender isso, né? A clicagem do armamento com mira aberta, mira metálica no caso, ou mira ótica, ele vai aprender as duas coisas no curso. Posições de tiro não ortodoxas, o APH em combate com o atirador designado, a balística interna de transição externa e terminal, técnica do atirador designado, técnica de armamento e equipamento, e os exercícios práticos, que é onde o cara vai pegar aquela tarimba que eu falei. No total, hoje, são 95 horas. Esse foi o primeiro programa de curso que a gente desenvolveu aqui. Pode ser aperfeiçoado? Não só pode, como deve. E a gente ainda está em fase de estudo. Estamos avaliando. Se isso aqui tem que ser dado uma compactada maior, se está faltando munição, são 200 tiros que o atirador dá aqui nesse curso, para se formar um atirador designado. Ok? Então, pessoal, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade ao Alfa Bravo aí por ter me chamado para essa palestra. Espero ter atendido aí as expectativas, passado um pouco da experiência, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Ficam todos os meus contatos aí para a gente conversar, trocar ideia. Fiquem à vontade aí, podem me chamar a qualquer hora. E que o grande Senhor dos Exércitos, que Ele nos abençoe, nos acompanhe, né? E que enfrente esses ladrões aí, que a vitória seja nossa e que chore a mãe deles. Muito obrigado.